Bom dia, bom dia, desculpa, mas a gente já levanta aqui frio e a garganta ruim. Tomou um café aqui quente, para não dou conta de falar. Louvado seja o Senhor pela nossa vida. Louvado seja o Senhor, não nos falta nada. Louvado seja o Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui vivinhas em Cristo Jesus. Bom dia. Bom dia, Suzana. Bom dia, Raunita. Bom dia a todos que vão entrar aí. Bom dia. Como é maravilhoso. Eu fico assistindo os devocionais, né? Eu assisti aquela série Liberdade Responsável. Eu até mudei aqui um pouco para a claridade ficar melhor. E eu falo, Senhor, como é bom ter alguém para nos ouvir. Aí vocês olham como que vocês são um instrumento da graça na minha vida e eu sou na vida de vocês. Isso é maravilhoso. De toda a nossa debilidade, de toda a nossa fraqueza, o nosso caminhar, né? Nosso caminhar, porque Deus sabe por que nos uniu, porque nós estamos aqui 5 anos aprendendo com toda a dificuldade, esperando as devolutivas de vocês. Algumas pessoas chamam a gente no privado, dá devolutivo, outras não. Isso é muito bom, maravilhoso, maravilhoso esse Deus. Vou orar, que aí a gente já passa para não perder tempo, para não estender muito hoje. Então, vá no canal da Márcia. Ontem à noite foi maravilhoso. Eu vou tentar só dar passar um pouquinho aqui, para vocês não ficar. Assim, eu não, já está na segunda parte, né? Mas eu vou passar algumas coisas para vocês bem rapidinho, que nós já estamos já no sétimo princípio. Maria estimulava a ambição interior. Aí eu senti de não ficar correndo muito, porque ambição interior é um assunto que é quase não falado, né? E se Deus está trazendo de forma natural, espiritual, né? Junto, andando junto para nós, então a gente vai investir mais tempo nisso. Então hoje encerro, se não encerrar, amém, mas eu não quero estender muito para não ficar cansativo. Então vai lá. Eu estava até assistindo hoje, na hora que eu levantei muito cedo, muito bom isso, esse tema, maravilhoso. Então eu vou orar e vou agradecer no Senhor e nós já entra aqui no estudo e nas considerações. Feche os seus olhos. Se você não tiver como fechar seus olhos, pense em Deus. Estiver no seu trabalho, estiver no trânsito, acredite pela fé. Acredite, não duvide da soberania divina. Aconteça o que acontecer, Deus é soberano. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muitas já acordaram. Quantas pessoas já acordou tão cedo, já te glorificou, já te engrandeceu. Nós te louvamos mais uma vez. Obrigado pelo dom da existência. Obrigada porque as suas misericórdias se renovou nesta manhã. Obrigado pela fauna, pela flora. Obrigado porque cada uma aqui é resposta de oração. Cada uma dessas rosas são resposta de oração. Eu tenho certeza, eu tenho essa liberdade de falar contigo, Abba, Pai. Mas nós somos um assunto muito comentado no céu, assim como milhares de mulheres estão se levantando, como foi a profecia que o Senhor usou, a pastora Viviane, Senhor, que escreveu aquele livro Enraizadas. Eu creio sim que o Senhor está fazendo algo sobrenatural. O Senhor está levantando mulheres, mulheres sim, bem despertadas ferozmente, mulheres sedentas, as famintas em te conhecer, famintas, Senhor, em crescimento intelectual, usar sua racionalidade. Senhor, eu estou na mesa com essas mulheres hoje e eu te convido, Senhor, venha sentar à mesa. Deus, Deus de amor. Eu chamo pelo Deus de amor, o Deus onde começa a sabedoria. Eu chamo pelo meu Jesus, o nosso Salvador, o Mestre dos Mestres. Eu chamo pelo Deus Espírito Santo, o sustentador da verdade, o que nos purifica, o que nos santifica e sustenta esse sentimento de querer escavar. Eu te chamo e nós queremos estar atenta a ouvir, Senhor, o que o Senhor vai trazer luz no nosso intelecto sobre esses estudos. Eu te louvo e te agradeço,
pela vida de cada uma. E nós te pedimos sabedoria, revelação no seu pleno conhecimento. E faça, Senhor, aquilo que eu necessito. Faça na minha vida da maneira melhor que só o Senhor sabe fazer. Faça, Senhor. O Senhor tem essa liberdade de agir na minha vida, agir na vida de cada uma dessas mulheres. Não deixe que venhamos agir por conta própria, mas que venha, Senhor, cumprir a tua vontade. Nos deixe viver a tua vontade, que é melhor do que a nossa. E esse dia é abençoado. Essa terça-feira nós recebemos a bênção da existência. E obrigada, Deus, em nome do seu Filho. Amém, amém. Estão todas bem? Então, está frio por aí? Tá friozinho. Não, não, dá mesmo. Ontem eu falei um pouquinho, né, sobre a Maria estimulava as suas ambições, nobres ambições interiores. Aí eu vou falar um pouquinho aqui da ambição interior para vocês, né, quem não estava ontem, já conseguir se nortear. Ambições, nobres ambições interior é tranquilidade, né? Isso é uma ambição interior. Perspicácia, perspicácia é você perceber facilmente algo que a maioria das pessoas acha complexo. Às vezes você já viu a pessoa fala assim, não, como que você percebeu isso? Então, tem que ter essa ambição interior em nós. Ambição interior, segurança. Temos sim que ter essa ambição interior, eu quero me sentir segura. Nós já temos essa segurança em Deus, mas segura nos nossos negócios, com os nossos relacionamentos e tantas outras coisas que vocês já sabem. Temos que ter uma ambição interior, que eu falei no outro princípio que está no canal da Márcia, que vocês vão lá, que Maria, ela tinha uma ambição interior porque ela era comprometida com o social, com o ser humano. Jesus, ele nos retrata, ele nos apresenta esse comprometimento dele com a sociedade. Então, Jesus, né, tinha essa ambição. Maria também tinha, né, uma ambição interior, sociabilidade, uma emoção cativante. Achei lindo, nós falamos isso ontem, né? Mas mais um conhecimento aí. O que vem a ser uma emoção cativante? Ontem eu deixei as meninas falarem um pouco sobre isso. A capacidade observadora. Nós estamos precisando mais de pessoas com ambição interior, de parar, contemplar, refletir e pensar, porque ela tem que ter uma capacidade de observar mais as coisas. E hoje, esse mundo tão mediatista, esse mundo que, ai, tem que ser rápido, é para ontem. Nós temos que ter essa ambição interior, capacidade de ser uma boa observadora e ter alvos claros de vida. Eu não posso levar um rótulo, porque eu lembro que muitos levavam esse rótulo, né? E alguns, não estou preocupado com o futuro, não. Claro que nós sabemos que o nosso futuro, a nossa segurança, agora eu entro na espiritualidade, o nosso futuro desconhecido está na mão de um Deus conhecido. Mas, de forma inteligente e racional, nós temos que ter alvos claros de vida. Vocês não concordam? Eu gosto. Ai, para 2024, quais os alvos claros que você tem para a sua vida? E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos, porque a maior parte, né, de alguns cristãos não tinha alvos claros. Ficava naquela assim, deixa a vida me levar. E não se preocupava que a gente constrói a nossa eternidade aqui. A gente constrói uma vida sólida aqui também. Então, isso é uma ambição interior, alvos claros. Sanidade, né? Eu gosto disso, sanidade. E quando fala de emoção cativante, vocês assistem lá um pouquinho, mas eu vou dar uma prévia. É prévia, né? Que fala? É isso? Uma prévia.
Emoção cativante, Maria, por onde ela passava, e Jesus. E é o que Deus está falando conosco. Se nós estamos aqui escavando de forma natural, junto com os professores, os mestres, né? Que eu gosto muito de citar, é a minha referência, Hernani Dias, reverendo Augusto, esqueci, Hernandes Dias e Augusto Nicodemos. Trago muito o pastor Aloísio também, como referência, o Douglas Gonçalves, e assim vai. Então, Deus está nos chamando de forma tão natural para que, se eu sou instrumento da graça, o que é uma emoção cativante? Porque alguns cristãos não têm uma emoção cativante. E Jesus tinha uma emoção cativante. Ele tinha alegria por onde ele passava. Ele tinha afeto, acolhimento. É isso que nós temos que ter, uma ambição interior. Nós temos que ter essa ambição interior de tudo que eu falei para vocês. Mas eu até postei lá, o que mais me cativou aqui foi essa perspicácia. Eu quero sim perceber algo com facilidade, enquanto as pessoas lá, né? Enquanto que a maioria das pessoas vão falar, nossa, muito complicado. Isso eu quero despertar o meu raciocínio lógico. Vocês entenderam? Perspicácia desperta o raciocínio lógico. E o que me chamou a atenção foi uma emoção cativante. E outros mais que nós vamos lá. Vamos correr um pouquinho, né? Agora eu parei, nós vamos falar um pouquinho de famintos espirituais. Lembrando vocês, se não der tempo, que eu falei muito das perguntas que Jesus fazia para as pessoas, né? Por que Jesus fazia tantas perguntas? Jesus fazia as perguntas para ver se a memória dos ouvintes estava boa. Visava estimular o raciocínio. E as perguntas também eram dirigidas aos seus sentimentos. E ontem eu disse isso, que tem um momento lá que Deus fez a pergunta: o que tu queres que eu faça? Depois eu vou fazer essas perguntas para vocês, tem referências bíblicas, né? Então, e ele estimulava a ambição interior para aquela pessoa que queria ver aquele milagre. E as perguntas que Jesus fala, de acordo com os estudos que ontem eu estudei, e semana passada eu estudei bem menos, porque eu fiquei muito ruim de gripe. Eu falei, nossa, eu nunca fiquei tanto tempo sem abrir um livro. Eu fiquei 5 dias. Fiquei ruim. Foi abrir, acho que era sábado, de tardezinho ou domingo, não tinha condição. Aí nos estudos fala que Jesus fazia aquelas perguntas para ver a memória, a sanidade, para estimular o raciocínio, para ver se ele estava com sanidade mental. Porque vocês sabem que tem um estudo, isso vai para o termo da psicologia, né? Que se a pessoa vive um grande sofrimento, uma grande dor, ela começa a perder sua razão. E eu já vi uma pessoa, né, falando quando. Isso foi estudo científico, quando alguém passa por um tumor, um câncer, né? Tem momento que a dor é tão intensa que ela começa a perder a razão, né? Então, pensa, todos esses encontros de Jesus com essas pessoas que estavam há anos sofrendo. Então, ele estimulava, as perguntas dele era para ver como que estava a memória dos ouvintes, estimular o raciocínio deles. E as perguntas também eram dirigidas aos sentimentos. Então, tudo isso que eu estou falando e as referências que eu vou falar depois é nesse princípio, estimular ambição interior. E para estimular a ambição interior, se eu estiver falando errado, vocês me falam. Aí vem, né, o outro tópico. Feliz são os famintos em seu interior. O que é os famintos no seu interior? Eu achei isso maravilhoso. Os famintos, aí nós vamos lá para Lucas, capítulo 1, verso 53. Está na oração de Maria. Vocês querem falar alguma coisa? Famintos? O que é esses famintos? Se a gente for colocar no âmbito religioso, são aqueles que desejam ouvir a palavra do Senhor, né? São os que precisam ser alcançados. Muito bom.
E você já percebe que os famintos interior, esse no contexto espiritual, não tem como. Quando eu estou faminta, eu quero ir até Deus em águas mais profundas, aí eu também tenho que usar a minha inteligência. Eu quero mais. E isso, esses grandes homens como referência dos nossos mestres na fé, eles foram famintos, famintos mesmo no seu interior, busca da espiritualidade e na sua intelectualidade, né? Na sua racionalidade. Vocês querem, alguém quer dizer mais? Porque esse tema, feliz são os famintos em seu interior, está na oração de Maria, né? Quando ela fala assim, o quê? Aí eu já estou falando, né? Eu que escrevi a frase. O quê? Ou qual é o significado que Maria usou em sua oração? Cobriu os famintos de bens e, despediu os ricos de mãos vazias. Que vem a ser isso? Aí, quando você vai olhar em outra versão na Bíblia, na oração de Maria, né, no poema de Maria, nós já até abordamos esse assunto, fala que em outra versão fala encheu, encheu. E tem, e quando você vai olhar o conceito dessa palavra encheu, cobriu o que não tinha, o que estava vazio. Aí, quem são os famintos que Maria se referia na sua oração de Lucas capítulo 1, verso 53? Muitas são as perguntas e muitos são os ensinamentos duradouros, né, duradouros do pensamento de Maria. Não falei errado. Muitos são as perguntas e muitos são os ensinamentos derivados do pensamento de Maria. Quando os famintos, né, seria saciado nessa existência? Então ela falou ali dos famintos, mas era nessa existência, aí vem o estudo do verbo, né? Ele queria saber, o autor está perguntando, Maria estava falando daquela existência ou somente daquela época? O autor vai discorrer sobre essa existência, porque o verbo empregado por Maria no seu poema, na sua oração, em Lucas capítulo 1, está no tempo passado, cobriu, encheu. O conceito é ocupar o espaço, preencher. Quem são os famintos? Será que Maria estava falando de uma casca de pessoas pobres, abandonadas, ou que vivia à margem da sociedade? Será que era isso que Maria estava falando? Porque quantos de vocês já leram essa oração de Maria? Eu vou ser franca com vocês, eu gosto de ser muito verdadeira. Eu já li esse poema e a oração de Maria umas 3 vezes. Vocês estão comigo? Alguma ou vocês leu por ler ou já leu várias vezes? Eu já li várias vezes, mas também só passando, né? Nunca parei. É a primeira vez que a gente para fazer a análise. Só li porque a gente tem aqueles desafios de ler a Bíblia o ano todo, né? Então, Isso. a gente passa pela leitura, né? Tem que ler 3 capítulos por dia. Ba- Bater a meta, né? Bater a É, meta. e é isso. Deixa eu só ligar aqui meu telefone fixo. Como diz o Arthur, meu celular virou telefone fixo agora. A bateria não aguenta muita coisa. E ela não estava dizendo sobre a casca de pessoas pobres, porque nós sabíamos muito bem a desigualdade que era lá, tanta pobreza, né? Os abandonados. Os famintos de Maria, né? Tinha a conotação mais complexa e abrangente. Inclui todo e qualquer ser humano que tem fome no seu interior. Aí se a gente for aprofundar isso aqui, quantos anos ficaram esperando esses famintos? E quanto que Deus almeja, né? Almeja que eu, como igreja, eu seja essa faminta. E hoje a gente não vê essa fome. Agora a gente volta para a igreja, né? A igreja em si, vamos falar a igreja de duas pernas, não vamos falar a igreja universal, não, a estrutura toda. Quantos hoje perderam?
uma vez eu preguei sobre isso e eu fiz estudo de campo, meus filhos, o Arthur. O Arthur, ele tinha um problema sério com a alimentação, ele não era faminto, ele não tinha fome. Porque o Arthur vivia distraído como uma criança e a médica falava assim: cuide dele, porque ele não se alimenta. E ele estava sempre abaixo, né? E daquela curvinha, né? Daquela tabelinha. Todo mundo, sei lá, você sabe, né? Aquelas tabelinhas. E eu fiquei ali, insistindo. E Deus falou: minha filha, aí Deus trouxe essa estudo de campo tão sofrido, eu como mãe, com medo de perder meu filho. Minha filha, é vocês. Assim são vocês. Muitos estão a caminho, caminhando na graça, estão distraídos, não têm mais fome, não são mais famintos. Aí Deus está nos chamando agora aqui de forma tão natural, estudar a personalidade de Maria e para que venhamos aprofundar também espiritual para entender esses ser famintos, né? Felizes são os famintos em seu interior. Sim, famintos no seu interior de ter ambições nobres, como eu falei anterior aqui, né? No começo do nosso encontro aqui, do nosso devocional, como ontem, né? E também famintos interior para crescimento do intelectual, funcionar a racionalidade, né? Não ser passivo, ser dinâmico, é isso. E Deus me ensinou através desse problema que eu passei com o Arthur. Eu ficava ali, despertando, monitorando o Arthur. Hoje o Arthur come muito bem, né? Então, os famintos que Maria tinha é, era todo qualquer ser humano, né? Era uma complexa, abrangia mais, né? Era todo e qualquer ser humano que tem fome interior. Aí eu vou agora para o livro, porque eu falei, não vai dar conta de resumir tudo, não, né? Aí nós vamos lá. Felizes são os famintos. Ela fala. Faminto é uma palavra muito forte e carregada de significado. Faminto não é uma pessoa que come por comer, mas que tem um apetite desesperado, que tem a necessidade vital de sobreviver. Você deseja falar alguma coisa sobre esse conceito de faminto? Sentir realmente a necessidade de estar perto de Deus, de buscar Deus, ter essa fome desesperada por Deus, né? Que nós estamos, tá faltando em nós. É, nós vemos hoje, quando você diz que nossos filhos não sentem fome, a gente vê hoje a nossa juventude, assim, quando você vê um jovem, assim, dedicado, você fica até abismada. Nossa, que coisa linda! Porque a grande maioria dos nossos jovens, eles estão muito realmente distraídos e não sentem fome, porque a distração tira essa fome da gente. Quando a Verdade. gente começa a fazer alguma coisa, a gente esquece de comer, né? Quando você está empolgado, eu, por exemplo, quando eu estou editando um vídeo, quando eu estou fazendo alguma coisa, se deixar, eu fico o dia inteiro sem comer e sem beber água. Então, da mesma forma, o espiritual, é por isso que a Bíblia fala para tirar de nós todo o embaraço, porque esses embaraços, eles não são pecados, mas são coisas Tudo que que não. atrapalham a minha comunhão com Deus. E aí, aquele que fica forte é o que nós alimentamos. Se o nosso Verdade. espírito não for alimentado com a palavra do Senhor, a gente vai enfraquecer. Assim como seu filho, eu tenho uma sobrinha, a Maíra, ela participa aqui de vez em quando. Quando ela era criança, ela não comia, ela queria ficar só brincando, brincando, brincando e não parava para comer, até desmaiar. De repente, no meio da brincadeira, a menina desmaiava, dava um amarelão, tinha que correr com ela para o hospital. É Então, desse. porque falta nutrientes e a nossa vida espiritual é dessa forma também. Quando a gente se distrai tanto com as coisas do mundo, com séries, com outras questões, redes sociais que nos E o afastam. autor.
E o autor ele vai trazer sobre isso, ele vai falar como que você nutre essa ambição interior. Ele Então, vai falar, a gente precisa fala. observar se nós estamos sendo distraídos e perdendo esse apetite, né? E temos que entender, trazer para esses famintos interior, é o que está colocando em jogo essa geração. Isso dentro do natural, nas suas profissões, né? Igual quando eu estou fazendo oração aqui, falo, Senhor, tira o desânimo desses jovens, né? Tudo isso aí, aqui, ó, segundo o conceito de Maria, o Deus Todo-Poderoso leva em alta conta os famintos que têm ardentes ambições interiores e que não são desejos levianos. Olha, maravilhoso. Aí fala que o autor traga agora para nós, para o universo das mamães. Mamães, nós queremos muito compreender nossos filhos, certo? Sim. A fome de compreender é caracterizada pelo desejo ardente de se colocar no lugar do outro e enxergá-lo como ele é e não como queremos que ele seja. Então, quando a gente está, eu quero compreender fulano ou nossos filhos, nós estamos falando de no universo das mamães, né? Mas eu gosto muito disso, porque quando nós somos as pastoras no nosso lar, pastoreamos, né, a alma dos nossos filhos, porque cada uma aqui é uma pastora. Aí nós buscamos muito, eu quero, né, eu quero que o meu filho encontre isso em mim, né, essa paz, essa segurança, que ele olha para mim e vê que eu sou uma mulher, que eu estou aberta, que eu sou compreensiva, porque eu estou entendendo, estou compreendendo ele. Mas aí fala, esta fome de compreender os nossos filhos, mamãe, é caracterizado o desejo ardente, ardente de se colocar no lugar, né? Se colocar no lugar do outro, enxergá-lo como ele é, enxergar nossos filhos como ele é, e não como queremos que seja. Todo ser humano almeja proteção, proteger a emoção, mas muitos não têm o desejo ardente e contínuo de alcançar essa proteção. Aí lá no final ele fala assim que raramente um pai e uma mamãe instiga a fome interior dos seus filhos. E nós falamos isso ontem, né? Eu mesmo, eu, minha mãe nunca me ensinou a ambição interior. Hoje, de 5 anos para cá, eu chego no Arthur e na Juliana e começo, estou nutrindo isso, mas eu estou aprendendo mais com vocês e com a leitura desse livro. Então fala que raramente o papai e a mamãe instiga a fome interior dos seus filhos, dizendo assim: lute para ser uma pessoa sociável, cativante, como um atleta no. Olha só, esse é bom. Eu gostei dessa parte. O que ele fala? Que, que nós tínhamos, né? Que os papais, né? As mamães, vamos para a mamãe. Que a mamãe, né, ela tinha que instigar, essa palavra é muito forte, essa fome interior nos nossos filhos. E dizer essas frases. É bom a gente até anotar depois. Meu filho, lute para ser uma pessoa sociável e cativante, como um atleta numa maratona. Meu filho ou minha filha, batalhe para ser feliz, tranquilo, como um náufrago que procura uma ilha. Olha só. Procure ser perspicaz, respeitar a sua inteligência e ser fiel ao que você pensa, como um ofegante que procura o ar. Gostei disso. Aí, os famintos de Maria são os inconformados. Agora vai responder o que a gente queria. O que é esses famintos de interior? Aí, pelo estudo, né, o estudo do poema, da oração de Maria, dentro da pesquisa psicológica e junto com o teólogo, os famintos de Maria são os inconformados com a sua arrogância. Gente, é os frutos da carne. Você sabe, a Suzana, eu, a Raunita, a Renata, sabe o que tem dentro de você e que você é inconformado e luta para que seja transformado e arrancado. Vocês não sabem disso? Vocês não fazem isso? Eu sei muito bem, viu, Vanete, quem sou eu? Meus pontos, eu tenho a minha inteligência. Ai,
Tá linkando. Eu tenho a minha inteligência relacional. Eu sei os meus pontos fracos e os meus pontos fortes. Então, você é uma faminta. Eu sei que tem momento que eu sou arrogante, sou ignorante, indelicadeza. Eu estou inconformada, eu sou indelicadeza, eu sou faminta, eu quero me libertar. Instabilidade. Quantas pessoas sofrem porque tem transtorno bipolar? Passividade. Esses são os famintos. E era o que aquela sociedade estava sofrendo, e hoje isso aqui, ó, ele perpetuou em nós, muito escancarado, tudo isso aqui, ó. Os famintos de Maria são os inconformados pela impulsividade. Quantas pessoas são impulsivas? Senhor, ó, agora vamos para o espiritual. Eu sou muito impulsiva. Eu estou faminta. Eu tenho essa ambição interior. Eu não quero isso. Dependência, depender de pessoas, suas emoções ser escravo, né, de uma dependência, de um afeto, de uma outra pessoa, de condições. São os que têm uma fome desesperadora de nutrir seu espírito, sua inteligência e reescrever a sua história. Nutrir seu espírito, Mateus, capítulo 5, verso 6. João, capítulo 6, do 48 ao 51. Terceiro João 1, capítulo 1, verso 21. Eu acho que eu coloquei aqui. Eu gosto sempre de ler e pôr o que está falando, mas está linkado, tá? Eu estudei. Que aí fala sobre esse nutrir o seu espírito, tá vendo? Então, respondeu aqui para nós o que é os famintos que Maria quis dizer? Porque Maria sabia qual era a ambiência que ela vivia. Qual era a atmosfera que pairava? Ela sabia. Era de arrogância, ignorância, indelicadeza, instabilidade, passividade, homens e mulheres com impulsividade, uma dependência, né? Uma dependência da autoridade do homem, do ser humano, do que o homem ia dizer, né? Era o homem, né? A arrogância. O homem tinha de impor a lei, a sua religiosidade, né? Então, era isso que o autor traz, eu trouxe essa base bíblica para vocês. Não tem as bases bíblicas, eu tenho que ler o capítulo, novamente repetindo para vocês, ler o capítulo, esses princípios, né? Aí eu vou, peço a revelação também para Deus me conduzindo, eu lembro alguma coisa e trago para agregar para nós. Então vamos lá. Ser faminto não é uma experiência casual, é uma busca contínua de suprimento. Querem falar alguma coisa? Aí respondeu aquilo que a Márcia falou. É igual, olha só, buscar o Espírito Santo. Não é uma experiência contínua, não é uma experiência única. Então, ser faminto hoje não é algo casual. Ou, já estou saciada. Porque a própria palavra diz que a bênção é para hoje. O amanhã pertence ao Senhor. Eu tenho que buscar é hoje, é nutrir o meu intelecto é hoje, a minha racionalidade hoje. Eu tenho que estar inconformada com tudo isso aqui que nós já dizemos aqui, né? Com essa arrogância, ignorância. Ser liberta hoje, estar faminta hoje. Amanhã, novamente. É uma busca contínua, é suprimento. Nutrir o meu espírito, o meu intelecto e a minha racionalidade. Aí eu deixo aberto para vocês o que vocês desejam agregar sobre tudo isso que eu disse aqui, sobre quem eram os famintos de Maria, agora eu sei. Podem falar que nós já estamos encerrando. Eu vou tirar aqui a blusa, que deu um calor, eu sinto frio. Eu Precisamos cada dia pedir apetite espiritual, né, Ivaneide? Pedir ao Senhor que venha colocar em nós essa fome e sede todos os dias, para nós sermos famintos pela verdade, famintos pela justiça, famintos pela comunhão, a intimidade com Deus. E outra coisa, você falando espiritual, vamos um pouquinho para psicologia. Nós temos que ter consciência qual que é os traços de personalidade que nós temos. Vocês sabem qual é os traços de personalidade que vocês têm? Nós precisamos de saber qual os tipos de personalidade que nós temos.
Os traços de personalidade, quando eu entendo ser faminta, quando eu entendo que preciso nutrir, eu tenho que encerrar aqui, porque eu estou dando a oportunidade para vocês participar, que eu já estou avançando. Porque aí a gente vai para o espiritual, certo? Então, nós já estudamos os traços de personalidade de Pedro, João, apóstolo Paulo, que é o cólero, né? Cólero, melancólico, fleumático, sanguíneo. Vocês lembram disso, meninas? E foi tão válido esses traços de personalidade que trouxe a resposta para nós como era João, como era Pedro, apóstolo Paulo, Elias, Daniel, Esther, Maria. Muito bom. Olha, foram os heróis da fé, pavimentou a calçada da nossa fé. Mas quero lembrá-las, Ivaneide, foram seres humanos, teve traço de personalidade, foram os famintos inconformados e teve tipos de personalidade. E esses tipos de personalidade é que nós temos que nutrir aí de forma natural, aí entra o espiritual também, que é tudo equilibrado. Vocês querem falar alguma coisa? Que aí eu entro aqui já nesse, para a gente encerrar. Vocês ficaram surpresos desses famintos que Maria pôs no poema, na oração? Ai, eu não fiquei não, porque assim, na verdade eu não tinha muita intimidade com esse poema, então só lia lá os famintos e pronto. Não guardei, nesse tempo todo, eu nunca guardei nada a respeito desse poema, assim, sabe? Vou ser bem sincera. Foi só um. Ah, o Cântico de Maria. Beleza, li, pronto, acabou. E passei para frente. Então, não tinha, assim, O que seria esses famintos? Então, para mim é mais um agregar no conhecimento e foi muito bom. E que você possa, vocês, rosas, possam pôr a mão no peito e falar: eu sou uma faminta, né? Interior. Eu sou essa É, faminta, o que é inconformada, esse encheu de bens? Encheu de encheu de bens bens, os famintos. encheu de bens, É, é no tudo próprio que no, nós falamos aqui anterior, encheu de bens, os famintos, é, aqueles que era inconformado, colocou, cadê aqui o anterior aqui que eu coloquei aqui? Encheu eles de bem, de tranquilidade, ah, tá. de perspicácia, de sentir segurança, da sociabilidade, de ter uma emoção cativante. Ah, esses aí são os tópicos da ambição interior, né? É, Que eu estou que aí ela anotando. vem e fala. Aí encheu esses. Cadê? Aí encheu eles, aí que nós trazemos, porque eles estavam o quê? Os famintos estavam o quê? Com o que a arrogância traz, o vazio, a ignorância, a indelicadeza, a instabilidade, ser impossível, a depender, né? Ficar naquela dependência do outro. Então, tudo aquilo que nós já sabemos que é o humano prevalecendo. E o que é o bens aqui? Aí nós podemos fazer, Suzana, trazer e falar, é o que a graça trouxe. Mas só que é o que a graça trouxe, e você sabe, a Márcia sabe, eu sei. Eu sei que eu preciso ser essa faminta para receber esse bem que ele encobriu, que ele encheu, porque para mim validar e aplicar, porque senão eu vou caminhar na graça e eu sei que esse bem, trazendo na interpretação já para a parte do contexto bíblico, que a gente traz isso, que eu acho que mais para frente ele vai falar, no outro princípio, eu posso falar, eu recebi, ele me preencheu esse bem, eu era faminta, mas a arrogância vai continuar, vocês sabem disso. E vocês vão me desculpar eu dizer isso. O que mais tem é dentro da igreja. Aqui eu, como testemunha, eu gosto de me expor, eu não tenho vergonha.
como o Senhor tem trabalhado com a minha arrogância, com a minha ignorância. Como eu tinha uma estabilidade terrível. Como eu era impulsiva. Como eu dependia. Eu dependo da Márcia, minhas emoções. A Márcia, eu era carente, eu entregava todas as minhas emoções na vida do outro. E eu tinha recebido bem. Eu era essa faminta, eu acredito na graça. Jesus trouxe a paz, a reconciliação, mas eu preciso de entender que não era casual, a graça. Existe, nós não falamos isso, existe a graça do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os dias. E eu preciso de nutrir, é um suprimento, porque senão aquele bem, se ele não for nutrido, que é a graça, eu estou falando aqui, se vocês não concordar, a arrogância vai prevalecer e eu vou estar lá batendo o peito. Eu sou filha da obediência, eu filha de Jesus Cristo, eu caminho na graça, eu sou instrumento da graça, eu sou ministra da paz. Mas continua tão escancarado a minha arrogância, a minha ignorância, a minha indelicadeza, a minha intolerância. Vocês sabem quantos cristãos intolerantes, cheios de preconceito? Ficou claro? Tá bom? É forte, né? Nossa, doeu aqui. Aí olha o que ela fala. Muitos não mudam a sua história porque tem apetite. Muitos não mudam a sua história porque tem apetite casual. Era eu. Eu gosto de falar eu, né? Vocês acham bonito, né? Só eu fico na fita, né? Era eu, tava caminhando na graça e minha história não mudava. Meu apetite era casual. Eu tô faminta hoje. Mas eu não nutria para encobrir de bens, essa arrogância, essa intolerância, essa indelicadeza, esse vitimismo. Aí ela fala: tem uma consciência superficial e um desejo de superação mais superficial ainda. Nunca sai do lugar. Aí eu termino para passar para outra página. O corpo humano, ele não sobrevive se não for nutrido diariamente, não é isso? Eu sei. Se eu não tomar um bom café aqui, não comer direitinho, tudo. Comer proteínas, carboidrato, gordura, nós sabemos disso. Do mesmo modo, a personalidade humana precisa de nutrientes contínuos para estimular sua formação, alicerçá-la e estruturá-la. Uau! Bom, o que é a personalidade humana? É os seus traços de personalidade. Hoje eu sei, eu tenho um pouco cólero e eu tenho um pouco sanguíneo. Mas antes eu era muito fleumática. Eu tenho um tipo de personalidades que ontem Deus falou comigo, olha só, meninas, para fechar. Perfeccionista demais. Eu preciso ter nutrientes contínuos para ter uma formação aqui, equilibrar, alicerçar, estruturar esse perfeccionismo, tipo de personalidade. Prestativo, performático, pessoa que só vê uma performance. E Jesus já falou conosco, ele não está atrás da sua performance. Individualista, Deus falou. Quantas vezes eu estou lá, como diz Provérbios capítulo 30, né? Me dá, dá, né? Reservada demais. Eu tenho um tipo de personalidade, preciso de trabalhar com isso. Questionador, sim, é bom. Mas tenho que nutrir esse tipo de personalidade minha, de ser questionadora, sonhadora. Mas eu tenho que nutrir, tem que ter alvos claros da vida. Poderoso, né? Tem pessoa que tem esse tipo de personalidade, né? Lá vem o poderoso, né? Eu já cheguei, pode achar que eu resolvo, né? E podemos aprofundar depois. Eu preciso de nutrir o equilíbrio, esse poderoso. Pacificador. Sim, como é bom. Aqueles que contribuem para a paz.
Mas tem um tipo de pacificador, um tipo de personalidade que ele precisa ser nutrido, ele precisa passar por uma formação, precisa ser tudo isso que eu estou falando de tipo de personalidade, ele tem que ser alicerçado, ele tem que ser estruturado. Aí nós sabemos, aí a inteligência relacional, ela entra para você já saber, como o apóstolo Paulo falou, aí nós vamos para o contexto bíblico. O apóstolo Paulo falou, eu vou me relaciono com Deus primeiramente, aí eu olho, me relaciono bem comigo, né? Eu me relaciono bem, aí eu vou me relacionar bem na terceiro relacionamento. Mas quando eu entendo quem eu sou como ser humano, aí vem o Deus Espírito Santo e sustenta. Porque você já sabe qual os seus traços de personalidade. Deus e Espírito Santo já sabe que de forma inteligência racional você sabe qual é o tipo de personalidade que você precisa nutrir, que você precisa alicerçar, que você precisa estruturar. Aí você fala, eu não dou conta, Ivaneide. Aí vem, aí entra. Jesus faz e entra o Espírito Santo aplicando para sustentar, para você estruturar o tipo de personalidade. Momento algum, Jesus, o Deus Espírito Santo, quer que você exclui, né? Opa, seus traços de personalidade ou seus tipos de personalidade. Ele quer que você aprenda, que você seja essa faminta, que você tenha ambição interior para entender esse equilíbrio, como Maria colocou lá atrás. Ela colocou como que é essa nobre ambição. Se você já sabe os seus traços de personalidade, os seus tipos de personalidade, você vai ser essa faminta com ambição interior de buscar essa tranquilidade, perspicácia, segurança, sociabilidade, emoção cativante, capacidade observadora e alvos claros da vida. Essa capacidade observadora é eu ver as coisas de forma natural, como diz a pastora Elisalva. Para de endiabrar tudo, nem tudo vai ser espiritual. Deus quer que você fale, minha filha, pensa agora. Tá tudo bem? Refletiu, pensou? Você tá com sanidade? Agora, veja, observe. Aí tem coisas que é muito óbvia, né? E as pessoas esperam, uau, eu quero. Eu quero ter uma revelação aqui agora. Deus revela, mostra. Mas tem coisas que estão muito óbvias para nós. Quantas horas? Vamos encerrar agora? 8h03. Hã? 8h03. Então tá dando tempo ainda. Meninos, querem falar alguma coisa? Vocês acharam esse mais leve? Fazendo em duas vezes? Ficou em duas partes? Dividido? Ficou mais leve? Pô, né? Sim, Agora, Uma pergunta, o estudo da segunda à noite é o mesmo de terça de manhã ou é uma continuidade? É uma tá dando curiosidade. continuidade, tá? Ah, tá. Aí acho que foi na primeira segunda, né, Márcio? Falei, não, Márcio, não vai Sim. ser o mesmo, não, vamos dar continuidade. Aí eu senti semana passada, graças a Deus, que nós temos um Deus que fala, sussurra no nosso ouvido. O Senhor falou, vai devagar, vai mais leve. Então, como a Márcia falou, nós não temos que bater meta, nós vamos escavar. E tá sendo tão gostoso, né? Ontem a primeira parte, hoje a segunda parte que eu falei, eu tenho que terminar logo, não, porque vocês sabem, eu sou uma faminta interior que tem que ser nutrido, tem que ser estruturado, isso aí meu, viu? Esses traços de personalidade, traço não, tipo de personalidade minhas, viu, meninas? Vocês vão me perdoando. Então vamos lá? Vocês querem dizer Acho mais que a alguma Renata coisa? quer falar. eu Fala, quero meu falar. amor. Uma das minhas personalidades assim que eu vejo, eu coloco muito, tipo assim, esperar muito do outro. Aí você vê que o outro não, tipo assim, quando uma pessoa se compromete com você e aí aquele comprometimento é quebrado. Tipo assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, eu tô com você, vai dar certo. E aí, quando você precisa daquela pessoa que está comprometida, aí a pessoa dá para trás, ai, que eu não posso, que não sei o quê. E isso me frustra muito. E ultimamente está acontecendo muito comigo, eu esperar algo de alguém e a pessoa vai ser, ai, não deu, não posso. Ai, eu fico muito. Eu estava conversando com a Cris depois do devocional, eu disse, meu Deus do céu, Senhor, não posso ser Nossa, eu assim, sofri muito com né? isso, E que você Renata. sofre muito isso. Eu fico muito frustrada em questão de você estar esperando
algo de uma pessoa e a pessoa vem e fala assim: "Ah, mas não deu, não posso, me desculpe". Aí você fica assim com a cara de paisagem, Senhor me dá Desse o jeito. espírito de mansidão para não poder, tipo assim, para não explodir com a pessoa, né. Perdoa, perdoa, irmã Neide, se eu já fiz isso com você, viu? Perdoa, minha filha. Não, tranquilo. Não, eu sei, eu tô falando, mas eu já sofri muito com isso. Eu precisei, eu fui faminta, faminta interior para falar, para o Senhor me libertar. Aí o Senhor fala, minha filha, as pessoas só vão dar aquilo elas só vão te dar aquilo que elas têm para dar. E E nem você todas as quer pessoas, cobrar algo da pessoa, né, nem todas sendo as que a pessoas pessoa têm não essa, tem isso para te é, dar. isso aí Deus está trabalhando com cada uma de nós, porque o que Deus tem para nós aqui não é para a gente ficar em quatro paredes, não. Deus vai levar nós para encontrar outros famintos e Acho outros, né, para a gente que despertar. Pode falar, desculpa, se não fico. eu acho, Renata, que quanto menos nós esperarmos das pessoas, a gente deixa de ficar mais frustrada, Eu sabe? acho que eu tenho que fazer isso. É Porque, verdade. assim, é esperar mais no Senhor, menos das pessoas e muito da gente, porque senão a gente realmente se frustra. É, porque, tipo assim, às vezes você vê, você tem amigas que, tipo assim, tá ali com você, né, comprometido e tudo mais, por mais que há uma vez ou outra. Mas quando você sempre, quando aquela pessoa faz isso sempre, aí você, ai, vou largar de mão. Uhum. Era Esse isso. aí, esse aí, Renato, você está falando, e Deus me corrigiu muito no meu estudo também, junto com o catecismo, junto com a Emilva. Esse aí, ele tem um tipo de personalidade individualista. E na caminhada cristã, na caminhada da graça, eu tenho, de forma natural, perceber se eu estou sendo individualista. E Deus me pontuou, eu e Emilva, sobre em questão de eu pedir, pedir, Deus, me dá uma benção, Deus, eu preciso disso, Deus abençoa meus filhos, Senhor, cuidado. E essas pessoas hoje, elas têm que entender se elas estão com esse tipo de personalidade individualista. Quando elas querem algo de nós, ela nos acha de qualquer forma. Sim, Mas quando você precisa delas, elas não têm essa união honrosa. Aí Deus trabalha conosco para entender, filha, você está em outro tempo. Aí vem aquela palavra de Paulo, né? Tenha paciência com os meus pequeninos, com os fracos na fé, com aqueles que ainda não são os famintos, né? Posso dizer isso. Então, nós estamos aqui, como diz a pastora Márcia, da Videira, e a pastora que escreveu o livro Enraizadas, e Deus tem falado ao meu coração, vocês estão aqui com uma noiva que não é nada mais infantil. Ora, candeira. Orande ramabasi. Tem muita noiva infantil. E Deus não vai apresentar uma noiva infantil. Uma noiva birrenta, individualista. Uma noiva que quer uma performance. Nós já estamos aqui numa posição de uma noiva contente, aquelas 5 noivas contentes, com uma fé madura. Nós não somos uma noiva infantil. Olha para você, Suzana, olha para você, Renata, outra Renata, Márcia, quem vai ouvir. Olha, nesses 5 anos, olha a sua posição hoje. Aí quando você olha para esse tipo de personalidade, aí você fala, nossa, pai, me dê um coração igual ao seu, manso e humilde, um coração para que eu olhe para esta pessoa e separe, e que eu possa instigar, estimular ela e falar: olha, vem, vamos caminhar, vem, vem ser essa noiva, com uma noiva madura, mas nem a gente nem pode falar assim, né? Então hoje Deus olha para nós e vê que nós somos uma noiva madura, nós não somos mais noiva infantil. Olha, olha o conhecimento que cada uma aqui tem de não ter mais a maldição da expectativa, ter uma expectativa no outro. Nós não temos mais isso, né? Vamos lá. Encheu, aqui, Maria proclamou a resposta, mais clara a resposta da Suzana, que a Suzana falou, eu fiquei pensando se tem mais coisas sobre isso. Maria proclamou que Deus encheu de bens os famintos. Foi bom, Suzana, que eu trouxe aquilo para você sobre a graça e foi Deus foi me dando, clareando aquele momento e a gente traz para uma ministração, hein?
a resposta, ela antecipou a pergunta, eu respondi, que o Senhor foi me direcionando, e agora a Maria, junto com estudos aqui, ó, o que Maria proclamou junto com os estudos do doutor Augusto. Maria proclamou que Deus encheu de bens os famintos, certo? Mas quais são esses bens ou nutrientes que Deus encheu os famintos? Como vimos, ele inclui, deixa eu ver se eu pus, gente, esse livro aqui é uma herança, viu? Vai ficar por milhares de gerações. Se vocês verem como que ele está com tanto observações, então, vamos lá. Pergunta que já foi assim encaminhada, iniciada por Deus e agora vem com os estudos, né, consolidando. Mas, Ivaneide, quais são esses bens famintos? Eu quero mais, eu estou faminta, me dá mais resposta. Como ele encheu de bens? O que são esses bens? O que são esses bens? Ou nutrientes? Os bens podem ser os nutrientes. Coragem. Coragem. Quantas pessoas não têm coragem? Aquela época não tinha homens corajosos. Intrepidez. Intuição. Quantas pessoas... nós até pedimos uma tarefinha, né, para vocês perguntar às mães, pessoas mais velhas, quantas vezes, né, elas foram levadas a agir por intuição, lucidez, novamente Deus falando. Quantas pessoas naquela época agiam loucamente, quantas pessoas estão agindo hoje loucamente, estão ofendendo a mensagem da cruz? Sabedoria. Nós estamos falando muito de inteligência, racionalidade, então esse bens que ele quer encher, cobrir nós, é da sabedoria que começa em Deus. E quando nós falamos de intuição, nós já disse isso aqui, né? Em outros estudos do livro. Intuição é você ter uma sabedoria mais elevada, é sua forma natural e buscando essa sabedoria que vem de Deus. Compromisso social. Maria vivia uma época que o povo não tinha um compromisso social. E hoje, se a gente não estimular, provocar essa sociedade, essa geração, eles não vão entender de compromisso social e nem compromisso com a espécie humana. Agora, olha essa. Encheu de bens o faminto, encanto pela existência. Quantas vezes Deus teve que falar comigo, filha, seja mais encantada pela sua existência. Filha, seja mais encantada, eu te visitei com o dom da existência hoje. Suzana, eu te visitei com o dom da existência, o seu filho, sua família. Márcia, seus filhos. Então, seja encantada por essa existência. Aquele povo banalizava a vida, a existência. Jesus nutriu de todos esses alimentos. Jesus vem aqui na Terra, a palavra que se tornou ser humano, e ele trouxe, né, esse bens. E eu falei da graça. E ele nutriu também desses alimentos. Discorreu sobre inúmeros e outros alimentos vitais para a formação plena e saudável da personalidade. O mestre dos mestres foi faminto ao máximo. E ele discorreu sobre inúmeros outros alimentos vitais para a formação plena e saudável da personalidade. Deus deseja que nós venhamos encontrar, nutrir os nossos traços de personalidade e deixar eles saudáveis. Ele não está pensando, não está falando para você excluir seus traços. Ele quer que você entenda que você precisa alicerçar, estruturar os seus traços de personalidade, os seus tipos de personalidades, mas que você venha entender que eles precisam ser saudáveis. O Sermão da Montanha, eu encerro aqui. O Sermão da Montanha, eu já estudei ele com profundidade, ele proclamou nos 4 ventos o que era ter ambições interiores. E aqueles que têm ambições interiores são felizes. Aí vem Jesus, no Sermão da Montanha, leva aqueles lá para o monte e começa a falar: vocês vão transformar a sua história e mudar o traçado da sociedade
inclusive o curso da ciência. O Sermão do Monte da Montanha era visando uma transformação pessoal, era instigar essa ambição interior. E quando fala de transformação pessoal, fala de uma mente aberta, um espírito vazio, aqui, de um espírito vazio e ardente para ser instruído. Romanos 12. E eu estava deitada nessa madrugada, o Senhor falou assim: fala com elas. Quando é uma mente aberta, um espírito vazio, é porque eu estou tão cheia de mim, tão cheia de conhecimento, tão cheia de leitura, que eu estou, aqui falo do espírito natural, eu estou tão cheia de instrução que a minha mente ela vai me limitar, ela não vai ficar aberta para receber o que é essa ambição interior, o que o Sermão do Monte está falando, dessa transformação pessoal minha. Então, é Romanos 12, uma mente sendo transformada. Então, eu preciso de entender o Senhor falando, fale com elas, uma regeneração intelectual. Senhor, eu me esvazio agora. Eu me esvazio. Eu me esvazio, eu quero estar com o meu espírito que vazio e enchente, eu estou faminta. Eu estou com a minha mente aberta, haja luz, eu quero entender mais sobre o sermão da montanha, do monte. Eu quero essa transformação pessoal, eu quero que meus traços de personalidade, os meus tipos de personalidade sejam saudáveis. Jesus reagiu como um escultor da personalidade. E o que ele fez com os discípulos? Vocês sabem. Gálatas capítulo 5, do 1 ao 25. Cristo nos tornou realmente livres. Então é isso. A ambição interior, estimular a ambição interior é entender o que Cristo cobriu de bens para que você se sinta livre. Jesus nos chama para subir ao monte. Encerra aqui agora. Jesus nos chama para subir ao monte. Terminou. Subir ao monte, olha só, essa declaração para vocês. Jesus nos chama para subir ao monte e fala: venha com ambição interior, com o espírito livre, uma mente aberta, solitude. E pense, compreenda qual era o seu sistema de valores. Aplique para aqueles que estão ao pé do monte, que não teve condição de subir ao monte. Maria denunciava: os ricos sairão de mãos vazias. Quem são os ricos? Aí eu deixo isso aí para vocês entender quem são esses ricos. É aquela autossuficiência, arrogância, superioridade, eu sou melhor, eu tenho. Aí Deus nos chama no cantinho e fala: filha, não quero que você saia de mãos vazias. E eu encerro aqui. Então, quando eu estou aqui com vocês, Deus nos chamou para o monte. Nós subimos ao monte, mas muitas pessoas só estão aos pés do monte. Mas quando eu e vocês descerem do monte, com o sermão da montanha, né, com ambição interior, é para que você aplique e ensine aqueles que não tiveram força, que não conseguiram ir até onde você estava no seu momento de solitude com Deus. Mas a graça nos ensina que nós estendemos a mão, nós não julgamos, nós não excluímos. Amém? Obrigada, meninas. Que maravilha. Como Deus falou comigo. E às vezes, né, nós estamos aí como os ricos, né? Mas pela graça nós estamos aqui agora, preenchida, faminta, com os bens, sendo nutrida. Márcia, com você, minha filha. Beijo, muito obrigada, meninas. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero pedir a Suzana que ore conosco, nos abençoando. Glória a te dou, Pai. A minha oração nessa manhã vai ser um cântico. Ai, lindo. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Ora candeira mas. Santo é Senhor. Obrigada. Santo, Santo, Santo é Senhor. Tem sido nossas lâmpadas com óleo de alegria. Tem feito sua vide florescer. Tem sido nossas lâmpadas com óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Que nossa alma possa engrandecê-lo, Pai, sempre, ó Deus. O Espírito de Deus se alegra em nós, o nosso Salvador, Aleluia. pois com poder o Senhor tem feito grandes coisas, meu Pai, com tua misericórdia demonstrado teu amor. Aleluia. Eu te glorifico e te adoro por esta manhã, Pai, por estarmos aqui, por aprendermos a tua palavra, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, que cobre multidões de nossos pecados. Eu te louvo, Senhor. Aleluia. A ação de Maria, Senhor, seja contínua em nossas vidas. Sim, Jesus. Senhor, nos encha com teu óleo de alegria, Pai. Que possamos esperar cada dia mais em Ti, porque nós sabemos que a resposta sincera, a resposta boa, Sim, vem do Senhor para nossas vidas, Pai. Obrigada, Jesus. Jesus. Mais de Ti e menos de nós, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Depois manda essa música para nós, manda, eu acho linda, manda para nós, Suzana, para me ouvir Vou aqui, pesquisar que aí eu vou mandar. tá? Combinado. Então, até, né, Márcia? Glória a Deus, até segunda-feira, né, que vem, se o Senhor nos permitir. Deus Então, tá. abençoe. Beijo.